Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a campanha Agosto Dourado, que visa falar sobre a importância do aleitamento materno. Eu trouxe aqui alguns dados para vocês terem uma noção da importância que é tratar sobre esse tema, não só neste mês, mas sempre quando é possível. O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil de 2019, que são os dados mais recentes, no caso o ENANI de 2019, mostrou que 2 a 3 bebês são amamentados nas primeiras horas de vida, sendo que no Brasil essa taxa chega a 62,4% e está muito próxima do objetivo de 70% preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Já a taxa de amamentação restrita ao leite materno até os 6 meses de vida é de apenas 45,8%, muito distante da meta da OMS. Bom, e para falar sobre a importância do aleitamento materno, eu recebo aqui hoje no nosso programa o médico pediatra Dr. Roberto Chaves, que já é referência em Itaúna e região, e vem aqui hoje falar para a gente sobre a importância de manter esse hábito aí até os 2 anos de vida das crianças. Bom, doutor Roberto, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, principalmente para falar de uma campanha tão bonita e tão essencial como é a Agosto Dourado, né? Olá, Henrique, ouvintes, sem dúvida alguma, a amamentação, ela é uma prática, né, que está agregada a muitos benefícios para a mãe, para a criança, e nesse mês de agosto, né, as entidades nacionais e internacionais fazem campanhas, né, para orientar e incentivar essa prática, né, pelas mães, né, pelas famílias. Bom, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: como que você vê esses dados, né, esse cenário que eu trouxe aqui, onde no início das primeiras horas de vida a gente tem uma porcentagem muito grande de crianças sendo amamentadas, porém até os 6 meses de idade essa porcentagem cai cerca aí de 30%. Por que isso acontece? Felizmente, os índices de aleitamento materno eles vêm aumentando ao longo dos últimos anos aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, dados de estudos nacionais mostraram que em 1975, aos 3 meses, metade das crianças estavam amamentando e a outra metade não estava amamentando mais. Depois, em 1996, esse índice aumentou de 3 meses para 7 meses. Ou seja, aos 7 meses, metade das crianças brasileiras mamavam no peito, outra metade não. Em 2008, esse índice aumentou para 11 meses. E os dados do ENANI de 2019, que é o mais recente, como você disse, são 16 meses. Então, realmente, houve um aumento muito expressivo da prática do aleitamento materno, né? Ao nascimento, na primeira hora de vida, né, próximo de 60% das crianças são colocadas para mamar. Mas aos 6 meses, apenas 1,9% das crianças estão mamando só no peito. Esse índice de 45,8% colocado no ENANI significa que durante esses 6 primeiros meses, 45,8% dos bebês mamavam só no peito, mas alguns pararam de mamar só no peito com 1 mês, outros com 2 meses. Só 1,9% chegam mamando só no peito aos 6 meses. Realmente temos que avançar muito, né? Então nós já avançamos muito, mas precisamos de avançar mais. Agora, na hora da amamentação, há muitos problemas também que surgem, né? Então esses problemas também atrapalham as mães de amamentarem os bebês. Quais são eles, por exemplo? São muitas as dificuldades que as mães passam e eu vou citar algumas apenas, pelo menos as mais frequentes, né, que a literatura e a nossa prática nos mostram. Um dos principais fatores é a falta de uma rede de apoio para essa mãe, né? A gente fala que quando a mulher não consegue amamentar seu filho, nós profissionais de saúde principalmente, temos que fazer uma reflexão sobre a qualidade da nossa assistência para essas mães. Então, a rede de apoio de profissionais de saúde, às vezes é falha em ajudar essas mães. A rede de apoio, às vezes, na própria família, né, que não apoia essa mãe, porque realmente amamentar não é fácil. A gente vê muitas propagandas aí romantizando muito a amamentação, mas exige muito dessa mãe, né? Então, essa falta de rede de apoio, a questão de dificuldades mesmo, muitas mulheres às vezes têm fissuras mamárias, então pode doer, algumas têm engorgitamento, que são as mamas muito cheias, que também dificultam, a própria mastite. Então, as mães têm que ser orientadas sobre técnicas da amamentação, como resolver esses problemas, né? Existem outros fatores, né? Como, por exemplo,
o uso de alguns medicamentos que impossibilitam, né, ou de drogas, né? Então são vários desafios que as mulheres muitas vezes vivenciam aí que dificultam a prática do aleitamento materno. Agora, o que muita gente não sabe é que o aleitamento, né, quando ele é feito realmente de forma efetiva, ele garante benefícios aí para a vida do ser humano ao longo da vida toda, na fase adulta, inclusive na velhice. Quais são esses benefícios? A amamentação, ela traz benefícios para a criança e para a mãe. Para a criança, lógico que tem um benefício, né, o valor nutricional do leite materno, mas as propriedades imunológicas do leite materno superam em muito suas propriedades nutricionais, algo que o leite em pó, as fórmulas não oferecem. Então, as crianças que são amamentadas, além de ter mais saúde enquanto estão sendo amamentadas, elas têm menos risco de algumas doenças ao longo da vida. Então, já se sabe que as crianças amamentadas por mais tempo, elas têm menos risco de diabetes no futuro, de obesidade, de doenças como a leucemia, além de proporcionar aumento do coeficiente intelectual, do QI. Então, já tem estudos mostrando que a criança fica mais inteligente, né? Porque o leite materno tem propriedades que ajudam no desenvolvimento do cérebro. E também benefícios para a área odontológica, né? Então, menor problema da parte de oclusão dentária, da parte fonoaudiológica, menor risco de desenvolver respiração oral, roncos, esses problemas ao longo da vida, né? Então, realmente é um presente para toda a vida que a criança recebe. Bom, e muitas mães têm dúvida, né? Eu acho que na prática diária o senhor tem percebido muito isso, em relação à mãe ter dúvida se aquele leite que ela está fornecendo para o filho é suficiente. Isso ocorre mesmo? Então, esse leite, ele é suficiente para a criança nos primeiros anos de vida? A grande maioria das mães, a quase totalidade, produz leite em quantidade suficiente para o seu filho. São raríssimos os casos em que a mulher tem algum problema na produção desse leite. Às vezes, alguma cirurgia redutora de mama pode, às vezes, provocar essa retirada de algumas glândulas e prejudicar. Existem alguns medicamentos que podem reduzir a produção de leite materno, mas são situações raras, muito raras. O que a gente percebe na maioria das vezes é que as mães se sentem inseguras e têm dúvida sobre a sua capacidade de amamentar, muitas vezes alimentadas por mitos da sociedade em relação à amamentação, ao interesse da indústria de substitutos do leite humano, de fórmulas para que as mães não amamentem, né? Porque dessa forma eles podem vender mais, né? Então, com orientação adequada, com o suporte de profissionais de saúde que são capacitados em amamentação, a grande maioria das mulheres consegue amamentar, né? Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que 97% das mulheres conseguem amamentar seu filho se receberem o apoio adequado. Então, mamães, confiem no seu leite, na produção do seu leite, e se tiver dificuldades, procure um profissional de saúde. Agora, em relação a potencializar o leite materno, muitas mães falam assim, mas como eu posso então fazer meu alimento ser mais nutritivo, então mais potente para o meu filho? É através da alimentação, de bons hábitos, como que é? Todo leite materno, ele é perfeito. A gente não tem nenhuma recomendação assim, para melhorar a qualidade, porque a qualidade é incrível em todas as mulheres, né? É padrão ouro, como diz, né? Padrão ouro, é por isso que é o gosto dourado, né? Então, o importante é a mãe receber orientação de técnica de amamentar, de como amamentar, porque na maioria das vezes que se tem alguma dificuldade, é porque a criança às vezes não está na posição certa ou fazendo a pega adequada na mama, então pode extrair uma quantidade que não seja suficiente, né? Mas a qualidade não se discute. E para aumentar essa produção é fundamental, né, que a criança mame sob livre demanda, né, sem horário fixo, nem nada, porque aí o volume vai ser adequado. Mas não, a mãe tem que se alimentar de forma adequada, ter uma alimentação saudável. Não existe nada que a gente fale assim, olha, não coma isso porque pode prejudicar o seu filho. Essas orientações, elas só ocorrem quando a criança às vezes tem alguma alergia a algum alimento que a mãe está ingerindo. Exemplo, tem bebês que têm alergia à proteína ao leite de vaca, que a mãe ingere e essa proteína passa pelo leite e pode prejudicar o bebê. Mas aí são situações em que o médico vai avaliar. Mas, de forma geral, não existe nenhuma restrição dentro do conceito de alimentação saudável, né? Porque, às vezes, as mães perguntam, pode beber bebida alcoólica? Não entra dentro do conceito de alimentação saudável, né? Sobre bebida alcoólica, por exemplo, nós sabemos que
ela pode diminuir a produção de leite, né? Pode alterar o sabor do leite, além de sedar um pouco a criança. Agora, com relação também nesse momento da amamentação, qual que é a quantidade correta, né? Ou o bebê ele faz isso sob demanda, então ele para de mamar assim que ele estiver satisfeito. Como que é isso? A gente sempre orienta as mães que elas têm que confiar no apetite do filho. Né? Há milhões de anos da espécie humana na Terra, os bebês desenvolveram a capacidade, como qualquer outro mamífero, de mamar o tanto que é necessário para ele. Então, isso é do instinto, é da natureza, a natureza é perfeita, né? Então, felizmente, as mulheres não têm um marcador de volume no peito para falar quanto que está passando para o bebê, como se tem na mamadeira. Então, confiem no seu filho, o bebê guia a mãe nesse momento. Na hora que está com fome, ele dá o sinal, né? Às vezes chorando, às vezes a mãe conhece, né? A mãe conhece o bebê. E na hora que ele está saciado, ele para de mamar. Então confie nos filhos. Tá certo, doutor Roberto. Agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco tem mais observações. Não sai daí, nosso programa volta já já. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755.
De volta com observações que hoje fala sobre o aleitamento materno e a campanha Agosto Dourado, que visa justamente incentivar essa prática aí tão comum pelas mães, só que vem deixando a desejar bastante nos últimos anos. Bom, doutor Roberto, no primeiro bloco, o senhor disse sobre a questão de ter uma rede de apoio, né? Mas além dessa questão de ter uma rede de apoio, as mulheres também enfrentam outros problemas que podem impedi-las de amamentar. Cita alguns pra gente. Bom, o cansaço, né? A fadiga, o estresse, a cobrança da mãe com ela mesma, da família, de terceiros, a sobrecarga com atividades da casa, né? Com os outros filhos, né? A preocupação com o retorno ao trabalho, as alterações hormonais próprias desse período. Então, esse universo, esse contexto, muitas vezes pode prejudicar a amamentação. Né, a prolactina, a ocitocina, que são os principais hormônios envolvidos na produção e na saída do leite da mama, eles sofrem influência de fatores emocionais. Então é muito importante, né, esse autocuidado da mãe, esse empoderamento da mãe, ela se sentir capaz, ela se sentir forte, né? É importante a mãe se cuidar no sentido de procurar fazer aquilo que lhe traga paz, seja uma oração, seja uma meditação, seja uma volta no quarteirão, atividade física, né? A ajuda da rede de apoio, para que essa mãe ela esteja bem, em paz, e dessa forma consiga cuidar do seu filho, inclusive amamentando o seu filho. Então eu considero que essa questão psíquica ela é muito importante. Né? Agora, doutor Roberto, o senhor também é nutrólogo, né, infantil. Uma mãe que hoje ela tem dificuldade de gerar leite, né? Vamos supor que o leite ali, comumente, né, no popular a gente fala que o leite empedrou, alguma coisa nesse sentido. E já nos primeiros meses de vida ali da criança, né, 3, 4 meses, quais alimentos ela deve começar a colocar para essa criança, ou onde ela buscar esse alimento? Bom, pensando na saúde da criança, as entidades de saúde, da Organização Mundial de Saúde e todas as outras, elas recomendam que até 6 meses de idade a criança mame apenas o leite da mãe. Isso é um cenário ideal, nem sempre é possível, às vezes tem um retorno ao trabalho que pode dificultar, mas esse é o cenário ideal. A partir de 6 meses de idade, sim, outros alimentos são muito importantes serem oferecidos. Não significa que a criança vá comer em grande quantidade, é um processo lento e gradual. Mas a partir de 6 meses, as frutas, uma refeição, a partir de 7 meses, a segunda refeição, né? E mantendo a amamentação, até 2 anos ou mais, né? Como as entidades de saúde recomendam. Na ausência do leite materno, a impossibilidade de oferecer o leite da própria mãe, existem produtos que são substitutos do leite materno, né? Que são as fórmulas infantis, idealmente, para essas situações especiais, né? Mas mesmo quando a mãe, às vezes, volta ao trabalho, por exemplo, e não pode amamentar diretamente seu filho, essa mulher pode tirar o seu leite e deixá-lo congelado para que esse seu leite seja oferecido para o bebê, né, durante a ausência da mãe. Então, idealmente, a partir de 6 meses, outros alimentos, né, naturais, nada de produto artificial, industrializado, eles devem ser oferecidos. Aí a gente entra na questão das papinhas, né, dos alimentos já mais sólidos, mas antes dos 6 meses, totalmente negado isso, né? Deve ser evitado, né? São situações muito pontuais em que se recomenda, porque o bebê ele não tem a maturidade de produção do seu suco digestivo para digestão. O bebê tem que estar assentado para comer outros alimentos. E ali por volta do 6º mês é que ele consegue se assentar para receber outros alimentos, né? Então, até 2001, a própria Organização Mundial da Saúde recomendava a introdução entre 4 e 6 meses, mas já se passaram mais de 20 anos que essa recomendação mudou e todas as evidências apontam para a fase de 6 meses como a ideal para a introdução de novos alimentos. Bom, e para as mães que têm problema, doutor Roberto, de amamentar? Hoje em dia, nos hospitais públicos, clínicas, hospitais privados, a gente sabe que tem os postos de coleta de leite materno. Então, hoje, como que está esse serviço? Antigamente, se doava esse leite para as mães que tinham algum tipo de dificuldade. Hoje ainda permanece? Como que está isso? Bom, Itaúna é uma cidade privilegiada por ter um posto de coleta de leite humano, né, que está vinculada a um banco de leite humano, né, que é o banco de leite humano da maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte. De forma que as mães que produzem leite, além do que seu filho consegue mamar, elas podem, e é uma sugestão, né, que a gente faz, que elas doem seu leite para o banco de leite,
e nesse banco de leite, esse leite vai ser analisado, né, vai ser processado para ofertar para bebês que estão na maternidade. Nenhum banco de leite aqui no Brasil, e o Brasil é uma referência para o mundo, a Rede Nacional de Bancos de Leite, consegue oferecer esse leite para a comunidade, porque o número de doadoras é pequeno, infelizmente. O volume doado que chega ali para ser ofertado é pequeno para oferecer para a comunidade. Se consegue oferecer para os bebês, principalmente prematuros, que as mães ainda não estão produzindo leite, né, porque, como eu disse anteriormente, o leite humano muitas vezes é mais um medicamento do que um alimento, então vai proteger esses bebês prematuros contra infecções e outros problemas. Então, eu particularmente desconheço qualquer banco de leite ou posto de coleta que consiga fornecer esse leite para a comunidade. Então, isso é destinado para os bebês que estão internados. Agora, doutor Roberto, em relação também a essa doação que o senhor disse, ao doar o leite materno, como que é feito esse processo? As mães têm que ir no hospital para poder doar ou podem fazer a coleta em casa mesmo? Como que funciona isso? Bom, a primeira vez, na primeira doação, nós recomendamos que a mãe vá até o posto de coleta de leite humano, né, que em Itaúna fica naquela casa ali ao lado do hospital, Manuel Gonçalves, porque lá a equipe de profissionais de saúde, da enfermagem, vai orientar essa mãe de todo esse processo, como que funciona, né? Então a mãe preenche um questionário para verificar o seu estado de saúde, né? Apenas as mães saudáveis podem doar, tem que ver a questão de medicamentos, se a mãe está tomando ou não. Então tem uma série de cuidados para que essa mãe seja eleita como doadora. E essa mãe recebe um kit, né, que contém lá o vidro, o frasco, a máscara, a touca, para que ela possa retirar o seu leite. Então todo esse processo é ensinado. A enfermeira orienta como extrai o leite, a técnica de extração do leite. Habitualmente é feito com as próprias mãos, né, mas pode ser feito com instrumentos, mas habitualmente com as mãos. Mas nas próximas vezes a mãe pode tirar o leite em casa e tem um funcionário, né, do banco de leite que vai buscar esse leite na casa dessa mãe. Ela tem essa comodidade, né? Em casa ela pode congelar esse leite. Isso, em casa ela extrai, congela em frascos próprios, né? E o funcionário busca, né, para levar para o banco de leite. Ao chegar aqui em Itaúna, no posto de coleta, esse leite é colocado num freezer e semanalmente levado para a maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte, para que ele seja pasteurizado e depois retorna para Itaúna para ser oferecido para os bebês aqui do Hospital Manuel Gonçalves. Agora, esse processo que é feito em Belo Horizonte, ele pode tirar algum nutriente do leite ou isso aí é evitado? Quando esse leite chega até o banco de leite, né, em Belo Horizonte, se faz uma análise química para ver, né, testar a qualidade desse leite, se não está contaminado, se não tem bactérias, né, e depois ele é pasteurizado, né? Nessa pasteurização são eliminadas bactérias potencialmente patogênicas que possam causar algum problema, né? Mas as propriedades nutricionais e imunobiológicas do leite, elas são preservadas. Muito pouco é perdido nesse processo. Ok, então, doutor Roberto, agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores.
sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre a campanha Agosto Dourado e a importância do aleitamento materno. Bom, doutor Roberto, a gente vai falar agora então da campanha. A gente já falou aí da importância do aleitamento materno. Como que surgiu essa campanha, né? E como que ela está sendo trabalhada nesse ano? Essa Semana Mundial do Aleitamento Materno, ela iniciou em 1990 por uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde e a Unicef. Em 1992, realmente, essa campanha se tornou universal e cada ano eles elegem um tema, é eleito um tema para se trabalhar, né, nessa semana, que na verdade agora virou mês, né? Era semana, agora já é o mês, é o Agosto Dourado. E esse ano o tema é possibilitando a amamentação, fazendo a diferença para pais e mães. Então vejam que teve uma preocupação inclusive de incluir o pai também, como que é importante o pai no processo da amamentação. Se fala muito da mãe, mas o pai faz parte desse processo, né? Aqui no Brasil, infelizmente, o período de licença paternidade é de apenas 5 dias. É muito pouco, né, para o pai, que é tão importante no processo de cuidar do filho, de cuidar da mãe, né, da esposa, de cuidar dos outros filhos, né? Então se está com esse olhar aí para o pai também, né? E claro que também para a mãe. Então tem um olhar muito cuidadoso para essa mãe. Nós falamos há pouco que se recomenda aleitamento exclusivo, só leite materno até 6 meses, mas na iniciativa privada, a licença maternidade por lei é apenas 4 meses, né? Então é um convite à reflexão para que essa lei seja modificada e que esse período de licença maternidade seja de 6 meses para todas as mulheres, né? E se a gente for fazer um olhar aí para o trabalho informal, a maioria das mulheres tem trabalho informal e nem licença maternidade possui, né? Realmente é um cenário aí que precisa desse apoio, desse fortalecer a amamentação, no sentido de todos nós sermos agentes aí para estar ajudando essa família nesse processo da amamentação. Até porque tem que ter políticas públicas que ajudem a fazer isso, né? Porque como a gente está falando aqui, eu disse mais cedo no segundo bloco, em relação ao leite materno, ele é mais um remédio do que propriamente um alimento. Então, ao longo da vida também a gente pode desafogar a rede de saúde com seres humanos aí mais capacitados, com a questão dos anticorpos, né? A questão do seu sistema imunológico muito mais fortalecido, se a gente priorizar essas primeiras fases da vida, né? Sem dúvida. Só para vocês terem uma ideia, a criança que é amamentada só no peito, ela tem 14 vezes, né, 1.400% menos risco de infecção intestinal, dessas viroses intestinais. 4 vezes, ou seja, 400% menos risco de infecção de ouvido, de pneumonia. Citando só alguns dados, né? Várias outras doenças infecciosas. Então, as crianças mais saudáveis desafogam o sistema de saúde, as mães deixam de faltar ao trabalho para ter que cuidar do filho,
né? O pai também, reduz o custo com medicamentos, com médicos, com exames. Então, realmente é um benefício para toda a sociedade, não é só para a família. Ou seja, a sociedade também tem que estimular isso, né? E por falar em sociedade, a gente vai falar agora de um tabu que ainda existe. A gente sabe que o ato de amamentar ainda, infelizmente, é sexualizado demais pelas pessoas, principalmente quando a mulher está ali amamentando na rua, ou está ali numa fila de banco, às vezes tem que sentar ali para amamentar o filho. Essa mulher ainda é vista com maus olhos, ou uma questão nesse sentido. O senhor tem percebido ainda que esse tabu ainda existe na nossa sociedade e que a gente ainda precisa combatê-lo? Sem dúvida, Henrique, né? Amamentar é um direito da criança, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente coloca que a mulher e a criança, né, tem direito de amamentar em público, porque é uma necessidade da criança, né? Realmente, como você bem falou, né, nossa sociedade ainda com essa veia machista, com um olhar, né, muitas vezes para os seios da mulher como um órgão sexual. As mamas são órgão de nutrição da criança, na mulher, nos todos os mamíferos, né? Em festas, em carnaval, as mamas de fora, tudo bem, mas na hora de amamentar o seu filho, não está tudo bem? Como assim, né? Inversão de valores é essa, né? Inversão de valores, né? Então, existem leis já que dão direito à mulher de amamentar em público, né? Então, se a mulher se sentir constrangida, né, nesse seu direito, ela deve, inclusive, tomar providências, né? Existem leis, inclusive, municipais que conferem multas para as pessoas que promovem esse ato de violência, de preconceito contra as mulheres e contra as crianças, né? Então, felizmente, né, as redes sociais estão empoderando as mulheres, elas estão se organizando e passando informações sobre esse direito que a mulher tem de amamentar seu filho em público. É claro que uma mulher outra ela pode não sentir bem, tudo bem, se ela não quiser é um direito dela, mas ela tem esse direito de amamentar em público. Agora, doutor Roberto, outra questão também que antigamente se fazia muito era as mães que não conseguiam amamentar acabavam tendo amas de leite, né? Isso ainda hoje existe ou é muito raro de encontrar? O Ministério da Saúde do Brasil e em vários outros países desaconselham a chamada amamentação cruzada, que é uma mulher amamentar o filho de uma outra mulher, pelo risco de transmissão de doenças. O vírus HIV, por exemplo, ele é transmitido através do leite materno. Então, se você não tem 100% de certeza como é a saúde dessa outra mulher, realmente é um risco que a criança vai estar sendo, né, exposta. Mas é claro, né, que se você tem a certeza que a outra pessoa não tem, seja HIV, HTLV, que é um outro vírus, vírus da citomegalovírus, vírus da hepatite B, é uma possibilidade, era muito utilizado, mas devido a esse receio de transmissão de doença, essa é uma prática que as entidades de saúde têm desaconselhado. Agora, doutor Roberto, outra questão também que a gente citou no último bloco, eu volto aqui agora, é o seguinte: muitas mães produzem excesso de leite, como o senhor disse, e ainda falta um pouco desse olhar mais atento em relação à doação. Então, incentivar também a campanha visa não só no mês de agosto, mas incentivar ao longo do ano inteiro aquelas mulheres que podem ir doar esse leite materno, porque a gente sabe que muitas crianças precisam, né? Principalmente na hora do parto. Isso que você falou é muito importante, é algo que nós devemos sempre reforçar, que apesar do mês do agosto dourado é apenas para celebrar, para, né, trazer a discussão e a reflexão à prática do aleitamento, mas essa campanha tem que ser feita durante todo o ano, né? Inclusive a campanha de doação de leite materno. O leite materno é um tecido vivo, como o sangue. Se você pega o leite materno e olha no microscópio, existem células vivas ali, é um tecido humano, né, que salva vidas, salva muitas vidas. Então, a gente tem que constantemente fazer campanhas, né, para doação. Realmente é um ato de altruísmo, né, um ato maravilhoso, né, um grande privilégio, né, você poder doar de si para salvar a vida dos outros. E vale ressaltar que os estoques dos postos de coleta e do próprio banco de leite estão baixíssimos, né? Sem dúvida. Não é raro nós nos depararmos com situações de falta, né, de leite, tendo que usar fórmula que nutre, mas não protege o bebê, né, contra infecções e outras doenças. Então, realmente é uma convocação que a gente
faz aí aquelas mães que tiverem o desejo de doar, né, que tiverem esse leite excedente, para que doem, procurem, né, aqui o posto de coleta do Hospital Manuel Gonçalves aqui em Itaúna e em outras cidades, né, também, que as outras cidades procurem também essa iniciativa de montar um posto de coleta ou até mesmo um banco de leite, né, para que possa aí ajudar os bebês, né, e salvar muitas vidas. E mais um ponto, o posto de coleta ele é um pronto-socorro da amamentação. 70% do trabalho de um banco de leite, de um posto de coleta, é ajudar as mães com dificuldade. Ou seja, é mais que necessário, então, ajudá-lo, né? Sem dúvida nenhuma. Ok, doutor Roberto, agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Não sai daí, a gente volta já já. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Vamos botar tudo em pratos limpos. Em Minas Gerais, a cada 2 dias, uma mulher morre vítima de violência doméstica. Em 50% dos casos, as mortes foram causadas por facas, tesouras ou canivetes. Então corta essa de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Tem que discar 181 e denunciar sim. Porque lugar de homem que agride mulher é aqui. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre a campanha Agosto Dourado e a importância do aleitamento materno. Bom, doutor Roberto, aqui em Itaúna e também na região onde o senhor atende, como que essa campanha Agosto Dourado tem sido trabalhada nos hospitais, nas clínicas e, claro, nos espaços onde as mães e os bebês ficam?
O mês de agosto é um mês especial, né, para o aleitamento materno, onde várias iniciativas elas são desencadeadas no sentido de promover, proteger, apoiar a amamentação. Milton Nascimento tem aquela música dele que ele fala que todo artista tem de ir onde o povo está, né? Então, eu particularmente, o que eu tenho mais visto de ações em prol do aleitamento materno são nas redes sociais. Hoje em dia todo mundo está na rede social, né? Então, a gente tem feito muitas ações através de lives, através de posts, né, orientando sobre as várias facetas, né, do aleitamento materno, como nós já falamos aqui, né? Mas também eventos científicos, né? Estamos promovendo eventos científicos, congressos, simpósios, jornadas, né? Treinamento de profissionais de saúde, né? Aqui em Itaúna foi realizado aqui na Secretaria Municipal de Saúde um treinamento dos profissionais que atuam na atenção primária, na atenção básica, para estar dando suporte para essas mães que tiverem dificuldades com a amamentação. Então, são várias iniciativas que são realizadas. Bom, e por falar nessas mães que encontram dificuldade na amamentação ou então que têm dúvidas, né? Dúvidas é o que não falta, principalmente para as mães aí de primeira viagem. A quem elas devem recorrer? E é importante também buscar um aconselhamento profissional, porque a gente sabe que hoje muitas mães se consultam aí com as próprias mães, com as avós e com as bisavós, ou seja, são questões passadas aí, hábitos que são passados de geração para geração, só que às vezes pode ser prejudicial para aquele bebê e para aquela mãe. Então é importante buscar esse aconselhamento profissional, né? Sem dúvida, Henrique. Na década de 50, 60 e 70, a prática do aleitamento materno ela foi muito prejudicada. Foram poucas as crianças que mamaram no peito nesse período, por vários motivos. Até por isso, as entidades internacionais, elas desenvolveram essa campanha, exatamente para resgatar, né, essa prática tão importante, né, para que voltasse a crescer os índices de aleitamento materno. Então nesse período, né, nas últimas décadas, né, felizmente, nós temos visto, né, o aumento, né, dos índices de aleitamento materno, mas as mães ainda com muitas dificuldades. Então, essas mães com dificuldades, elas devem procurar os profissionais de saúde que tenham capacitação em aleitamento materno, né, porque não basta ser profissional de saúde, tem que entender bem desse assunto. Então, o posto de coleta de leite humano e o banco de leite, como eu disse, são locais que dão muito suporte para aquelas mães que têm dificuldade. Hoje em dia nós temos profissionais da área da enfermagem ou de outras áreas da saúde que têm curso de consultora em amamentação, então que ajudam muito as mães com dificuldades em aleitamento materno. E claro, muitas vezes as avós, as mães podem ajudar também. Mas muitas dessas pessoas, às vezes, têm aquela cultura das décadas passadas em que não amamentaram e muitas vezes, né, não sabem como ajudar, né? Tem no hospital as doulas, né, que também ajudam muito, a equipe da enfermagem. Então, o que eu acho importante é que, como qualquer dificuldade que nós temos na vida, nós temos que procurar soluções para essas dificuldades, né? Então, as mães que não estão conseguindo, estão inseguras, ao invés de pensar na possibilidade de dar uma mamadeira com fórmula, procurem essa ajuda para que resolva o problema, né, e mantenha a amamentação. Porque muitas vezes, quando se inicia o uso de mamadeira, a criança acostuma com aquela facilidade da mamadeira e depois tem dificuldade de manter-se no peito. E aí, no caso, também a gente sabe que a amamentação ela é um momento muito vendo, né, entrevistas sobre esse assunto, de um momento também de troca de afeto, troca ali também de experiências, né, a mãe olhando para o filho olhando para a mãe, essa questão de cumplicidade. Então, isso também ao longo da vida, para o lado psicológico e também relacional, é mais que necessário, né? Realmente é muito importante, né? Esse contato físico, mas também psíquico, emocional e espiritual que se tem nesse momento
traz benefício para a mãe e para a criança. É claro que aquelas mães que não podem amamentar ou não querem amamentar, é um direito da mulher também, elas podem tornar esse momento de alimentar o filho com mamadeira também um momento de afeto, de amor, de transferência, né, de carinho, claro, né? Mas não há dúvida que com a amamentação esse processo ele é facilitado. Agora, agora a gente vai falar então no fim da amamentação, né? Quando que esse fim deve ocorrer? O pessoal fala muito em questão de 2 anos, mas tem crianças que vão além disso, né? Tem mães que gostam de amamentar ali até os 3 e por aí vai. Quando é o momento certo de parar? Bom, a Organização Mundial de Saúde, baseado nas evidências científicas, recomenda a prática da amamentação até 2 anos ou mais. Esse ou mais está bem destacado porque, culturalmente, né, as populações milenares, inclusive aqui no Brasil, amamentavam seus filhos até por volta de 5 anos de idade. Então, né, nós estamos aí milhões de anos na Terra e essa prática ela sempre se estendeu por mais de 2 anos na grande maioria das populações. E existem benefícios para a criança de amamentar até 2 anos ou mais. O momento de se desmamar a criança, de interromper a amamentação, ele é muito individual. Então, na verdade, individual no sentido de mãe e filho é que vão decidir isso. Não somos nós profissionais de saúde, não é a sogra, não é, né, outra pessoa. É um momento em que a mãe e o filho deveriam decidir, pensando num desmame natural, né? Muitas mães estão super felizes em amamentar seu filho até 1 ano de idade, a criança está feliz, a mãe está feliz, achou que aquele momento, tudo bem, né? Mas se a mãe e o filho estão felizes e amamentando ali até 3 anos, está tudo perfeito, né? Infelizmente existem conceitos equivocados, até mesmo na área da saúde, ou mesmo preconceito com essas mães que amamentam até mais tempo. Mas as mamães podem ter certeza que ela tem todo o respaldo da ciência para amamentar seus filhos, né, por mais tempo. Agora, certo é que se for passar então dos 2 anos, 3 anos, só o leite materno não dá conta, aí sim tem que incluir, né? Não, a partir de 6 meses, né, já deve incluir outros alimentos, né? Os bebês que ficam só no peito até mais aí do que 7, 8 meses costumam ter problemas até no crescimento, né, porque só o leite materno depois de 6 meses não vai conseguir nutrir bem essa criança. Ok, doutor Roberto, nosso tempo está acabando. Quais são as suas considerações finais? Bom, em primeiro lugar, agradecer, né, por estar aqui, abrindo esse espaço para falar desse tema tão importante para a saúde física, para a saúde psíquica, emocional da criança e da mãe, né? Convocar toda a sociedade, os profissionais de saúde, toda a sociedade, para trabalhar em prol do aleitamento materno, né? Aí os empresários, né, para criar muitas vezes salas de amamentação no seu trabalho, essa sala de amamentação onde a mulher pode ir tirar o seu leite para levar para casa, para levar para o seu filho, né? Os empresários procurarem, né, existe uma lei que estende a licença maternidade até 6 meses, né? A empresa recebe o título de empresa cidadã, né? Então, mais uma vez reforçar as mães que qualquer dificuldade com a amamentação, procurem, né, solução com profissionais capacitados, com centros capacitados, e para que se resolva o problema, evitando de considerar o uso de mamadeira como a primeira opção, né? Então, acho que esse é o principal recado que a gente pode deixar. Tá certo, então, doutor Roberto, eu que agradeço a sua presença aqui, a sua disponibilidade em vir ao nosso programa, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 99993-3060. Você que perdeu ou quer rever alguma Observações que já passou aqui na tela da TV, é muito fácil. Vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e sempre que tiver novidades por lá, você será um dos primeiros a ser avisado. Bom, e você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!